Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No Vida Devocional nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Os ímpios, os invejosos, os traidores, os assaltantes, os bandidos, os difamadores se levantam para serem destruídos. E depois que o Senhor começa a engrenagem de justiça e juízo e o sangue deles é derramado, não é sangue injusto, é sangue contaminado. A única coisa que eu e você podemos fazer é lavar os nossos pés na poça de sangue. É assim que o salmista Davi descreve a sua experiência de ter Deus como o seu guerreiro, o seu libertador, o seu braço forte, aquele que ajuda Davi contra os seus adversários, seus inimigos nas batalhas. Você pode aplicar isso literalmente na sua vida nos dias de hoje, pode aplicar alegoricamente nos diversos problemas que o dia a dia traz para nós resolvermos. Estamos numa série falando sobre dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. Falamos sobre os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito. E começamos então o segundo bloco de 3 dons, que são os dons de poder. Falamos então sobre a fé e os dons de curar no plural. Hoje eu vou falar sobre os dons de sinais, os dons de prodígios, os dons de operar maravilhas. E nos próximos vídeos vamos falar então dos dons vocais, língua estranha, interpretação de língua e profecia. Prepara o teu coração, porque o vídeo de hoje é diferente. Eu quero começar essa conversa falando sobre as manifestações dos sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Conforme a tradução que você tem na língua portuguesa, esse conceito deste prodígio, esse código espiritual, essa operação da unção de Deus tem um adjetivo diferente conforme as diversas versões das Bíblias na língua portuguesa. Mas não é apenas a cura de enfermo. Eu estou falando agora de um milagre de cura de enfermo. O que acontece nesse dom? É um código do Espírito de Deus no espírito humano, onde você tem acesso ao mundo quântico com muita frequência, com muita intensidade. Você tem acesso ao mundo quântico com muita facilidade. Todos temos acesso ao mundo quântico. Quem exercita e desenvolve pela comunhão do espírito humano com o Espírito Santo de Deus esse código, o de sinais, o de prodígios, então passa a ter acesso ao mundo quântico com uma maior estatística, com uma maior frequência, com uma maior repetição. Tá? Para de transferir para Deus a responsabilidade daquilo que Deus nos comissionou a fazermos a terra cheia do conhecimento da glória dele. Cristo em nós, esperança da glória. Por exemplo, pôr os espíritos elementares em liberdade. Isso é uma tarefa, um comissionamento nosso, está lá em Romanos capítulo 8. E isso se torna mais fácil, mais frequente quando você tem um local do teu espírito humano chamado assento do poder, esconderijo da sua força, e o Senhor se assenta, e o Senhor é entronizado nesse lugar. E as distrações saem da sua mente. Então você, num foco de oração de 7 horas, de 24 horas, 72 horas, acaba treinando e desenvolvendo esta habilidade com maior intensidade, com maior percepção. Eu quero dizer que de todos os sinais, todos os prodígios que tem na Bíblia, Jesus é o maior dos sinais. A imprensa, o cinema, a mídia, os feiticeiros vão dizer que o sinal que Jesus deu início ao seu ministério é o menor dos sinais, é o menor dos prodígios. Mentira! Esse é um dos mais difíceis de você operar. Que sinal é esse que eu estou falando? Que maravilha é essa que eu estou falando? Que prodígio seria esse que Jesus manifestou na Palestina? É o milagre da transformação da água em vinho. João capítulo 2, versículo 1 diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu momento de me manifestar publicamente. Lembra sempre da teologia da manifestação dos filhos de Deus. E a sua mãe disse aos empregados, aos servos: façam tudo o que ele vos disser. Bom, nasceu aqui o mandamento de Maria: façam tudo o que Jesus mandar. Este é o mandamento que Maria deixou para mim, para você obedecer: olhar para Jesus e, através da fé em Jesus, chegar ao coração do Pai. A ordem de Maria tem que ser obedecida, o mandamento de Maria tem que ser praticado. Façam tudo o que Jesus disser.
Versículo seguinte: estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchem de água essas talhas. E encheram até em cima. Se a talha é para a purificação de judeu, é para o batismo de proselitismo judaico? Acho que não. Acho que é para o ritual de um judeu ortodoxo quando ele aperta na mão de uma mulher menstruada, por exemplo. Então ele fica impuro, ele fica contaminado. Quando ele toca num cadáver, quando ele pega numa lagosta, que é um animal que anda com barbatanas, quando ele come um peixe de couro, coisas desse gênero. Está lá em Levíticos e em Deuteronômios. Então o cara tinha que se purificar. Se o cara se prostituísse, ele fazia a oferta de purificação e passava por essas talhas de água. Eu entendo que são essas talhas que eles usavam para esse propósito espiritual, e Jesus vai usar este recipiente para transformar água em vinho. Enchei de água essas talhas, encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou, a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que tinham tirado a água. Eles presenciaram a oração de Jesus que transformou a água em vinho. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, serve o vinho inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Teologia da manifestação dos filhos de Deus, a glória do Pai no Filho, Jesus se manifestando entre eles. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Veja que os pregadores gostam de falar de poesia, de alegoria, falar que Jesus é o bom vinho, Jesus é o melhor vinho, Jesus é o final da festa vai ter mais unção do que no início da festa, um monte de aplicações em cima dessa narrativa. Tudo é lindo, tudo é bom, tudo é agradável. Eu ainda não orei por uma água que se transformou em vinho, mas estou nessa expectativa de que ainda no meu ministério terreno eu opere nesse código, eu opere nesse prodígio, eu opere nesse sinal. Ouvi falar de pessoas que dizem ter operado nessa unção. Não as conheço, não estive presente, não discerni essa manifestação para dizer é um espírito de engano, é um truque de ilusionismo, ou de fato é um fenômeno quântico de milagre. Mas conheço pessoas até que guardaram de um suposto vinho que foi transformado a partir de uma caixa d'água com água. Se é golpe, se é charlatanismo, não sei, não vou liberar a minha palavra, porque se eu estiver tocando na unção de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que opera nesse nível quântico de milagre, eu me lasco. E se for um charlatão, pode deixar, Deus vai observar a medida de iniquidade dele. A qualquer momento o cálice de iniquidade do charlatão transborda e Deus mesmo passa o cerol nele. Então não vou ser eu perdendo tempo com isso, mas que eu ouvi esses testemunhos, vi vídeos, conheci pessoas que juram que na igreja delas aconteceu esse fenômeno, na região de Londrina, no Paraná. Então, onde é verdade, onde é mentira, só Jesus o sabe. Eu não toquei nessa unção e creio que podemos operar literalmente orações por copo d'água que vão se transformar em vinho, orações por caixa d'água que vai se transformar em 1000 litros de vinho. Creio nisso. Sou sincero em dizer, nesse código eu ainda não toquei. Toquei em outros sinais, toquei em outros prodígios. Vou te relatar um pouquinho agora. Mas a qualquer momento talvez o meu espírito esteja treinado no Espírito de Deus, dentro de um propósito de alinhamento de circunstâncias para esse fenômeno acontecer. Não creio que Deus opera milagres somente para você se autoafirmar. Não use o dom de sinais, prodígios ou maravilhas somente para você se autoafirmar e impressionar as pessoas. Charlatões, magos, feiticeiros, ocultistas fazem esses sinais, esses prodígios para roubar o coração das pessoas e levá-las ao ídolo. Na nossa função é exatamente o contrário. Dado o propósito, dado a circunstância, o Espírito Santo de Deus faz coisas específicas que quebram a física quântica, que quebram as leis da natureza, e uma vez operado esses sinais, é para a glória de Jesus. Então, não busque os sinais, busque a Deus e busque a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Inevitavelmente, sinais e prodígios malucos vão acompanhar a tua trajetória, o teu ministério aqui na Terra. Poderia falar sobre Moisés e Faraó jogando um cajado se transformando em serpente. Poderia falar sobre os feiticeiros de Faraó, Hanes e Ambres, os pais da alquimia, que transformaram gravetos em pequenas serpentes. A serpente de Moisés comeu a serpente de Hanes e Ambres. Poderia falar aqui sobre Paulo orando no templo em Jerusalém, Atos capítulo 22, 17. O espírito de Paulo sai do corpo de Paulo e ele vê Jesus e recebe a direção de Jesus e sai da cidade de Jerusalém. Poderia falar aqui agora sobre Jesus andando sobre as águas
águas, quebrando a lei da gravidade, uma frequência eletromagnética em que o corpo humano, o carro, a carroça, a bicicleta, o avião, o barco, o navio, quebra as leis da física e passa por cima de coisas que era impossível passar, e flutua e levita, ou simplesmente caminha sobre as águas. Poderia falar aqui de pregadores no púlpito que levitaram. Isso tem muita consistência em documentos históricos reais que aconteceram. Outros podem estar charlateando e fantasiando e vendendo uma espiritualidade que não é real, mas eu conheço pessoas que já se moveram nesse nível de unção, de sair do chão. Eu já expulsei demônios de pessoas que em estado de possessão demoníaca, pactos de altíssimo nível, levitaram. Naquela época não tinha os celulares, a tecnologia que tem hoje, nem celular não havia naquela época, era o início luterano, começando a orar em línguas, 15, 16, 17, 18 anos de idade, essa fasezinha assim. Já fui para vigília de oração, passei a madrugada no monte, já vi fenômenos sobrenaturais, sinais de graveto brilhar, já vi também irmãos cansados depois de uma noite inteira orando e o graveto não brilhou, mas mentiram, dizendo: não, líder da vigília, tá brilhando, tô vendo. No fundo não tava vendo porcaria nenhuma, a gente era cansado, querendo ir para casa comer e dormir. Então tem os dois lados, né? Eu já vi o fenômeno real do graveto brilhar acontecendo, e eu já vi também porcaria nenhuma brilhar, mas todo mundo dizendo que estava brilhando porque estávamos cansados com sono, enquanto aquela porcaria de graveto não brilhasse, o neurótico do líder não encerrava a reunião, entendeu? Já teve os dois extremos da imaturidade na minha vida, de coisa séria, quântica, mística mesmo, difícil de explicar, mas que aconteceu. E coisas que o pessoal estava cansado, saco cheio, sei lá porque naquela noite o anjo do graveto que brilha estava tomando uma caipirosca, não apareceu, não sei. Mas dissemos que apareceu porque senão o dirigente chato da reunião de oração no monte não acabava logo aquela reunião. Então você tem que entender que o ministério de sinais e prodígio, ele é real, acontece nos dias de hoje, mas não é porque o cara está narrando o fato eu vou acreditar ingenuamente, né? Para mim experimentar o milagre, eu tenho que ter uma fé de uma criança para ver o reino de Deus. Mas uma vez que o fato está sendo narrado, para mim discernir o espírito por detrás do fenômeno, eu não posso ser ingênuo. Aí eu tenho que ser maduro para discernir o espírito de engano, o espírito de manipulação humana, ou o Espírito Santo de Deus operando o prodígio e o milagre no fenômeno quântico. Aí eu tenho que ser maduro, entende? Para você receber uma cura, para você receber um milagre financeiro, você tem que ser ingênuo, simples como uma criança, porque Jesus pegou as criancinhas no colo e disse: olha, quem não for assim como uma criança não vai ver o reino dos céus, não vai entrar, não vai experimentar. Para experimentar as realidades do mundo quântico, do mundo espiritual, do reino de Deus, do reino dos céus aqui e agora, tem que ser simples como uma criança. Para discernir esses fenômenos não pode ser simples como criança, não. Aí tem que ser maduro, tem que ser crítico, tem que ser um pouco cético às vezes, tá? E depois de você discernir o espírito da manifestação, você vai dizer: não, realmente é Deus operando, ou vai dizer: não, é um demônio que está manifestando esses fenômenos quânticos. Lembre, Moisés, debaixo da unção de Deus, transformou um cajado em serpente. Hanes e Rambres, debaixo de uma inspiração maligna, demoníaca, de um ídolo pagão idólatra do Egito, transformaram cajados e gravetos em serpente. Então o fenômeno quântico sobrenatural foi quase que idêntico, mas o de Deus superou o das trevas. Então tem que ter essa perspectiva, tem que ter essa esperteza. Poderíamos falar de Jesus repreendendo a tempestade. Ele fala com a tempestade como quem fala com o espírito. Ele põe os espíritos elementares da tempestade no mar da Galileia em tranquilidade, em paz, em bonança. Jesus anda sobre as águas, quebrando a lei da física quântica, porque o corpo de Jesus entrou numa bolha eletromagnética de uma frequência a 2, 3 metros de raio ao redor dele, em que ele estava sobre as águas. Pedro andou sobre as águas enquanto estava olhando para Jesus e conectado com essa mesma frequência eletromagnética que estava no corpo físico de Jesus, na comunhão de Jesus com o Espírito Santo de Deus operando esse prodígio. Quando Pedro se desconecta disso, afunda. Podemos falar aqui então da multiplicação dos pães e de peixes, né? Eu nunca orei para multiplicar pão e peixe, mas já orei para multiplicar arroz, lata de milho e peito de frango, e aconteceu um fenômeno quântico de multiplicação. Já orei para multiplicar água e aconteceu um fenômeno quântico de multiplicação de água. Já orei. Já orei para a água virar vinho e não mudou de cor, mas as pessoas que bebiam sentiam a unção de alegria e riam e caíam no chão alegoricamente. Isso aconteceu, mas não era vinho, né? Ainda que a pessoa diga que teve o cheiro de vinho,
era água, não mudou de cor. Se não mudou de cor, não foi o fenômeno que Jesus operou. Chutou na trave numa pregação alegórica sobre a alegria do Espírito Santo, e a unção de riso se manifesta no auditório. Isso a gente já tocou, já operou em diversas cidades pelo Brasil. Jesus fala que os céus se abriram e uma voz falou a respeito dele, tanto do batismo no Jordão quanto no Monte da Transfiguração, quando tentaram matá-lo no sábado de manhã, arremessando do precipício na sinagoga por ter lido o pergaminho de Isaías. 3 vezes um som, um fenômeno quântico falou, e cadê os alto-falantes? Não haviam alto-falantes na Palestina. Isso são sinais, isso são prodígios, isso são maravilhas. Isso aí não é o dom de milagre, de cura, não, isso aí são prodígios no mundo quântico que dão testemunho de quem nós somos em Cristo Jesus, tá? O fenômeno de atravessar o Mar Vermelho, isso ali é um prodígio, isso ali é um sinal, é esse código que está associado a esses milagres. Davi foi no alto do outeiro, orou, e Deus respondeu do céu com fogo. Elias no alto do Carmelo orou e Deus respondeu com fogo. É esse código, é essa unção, é esse fenômeno, esse prodígio, essas coisas que envolvem a natureza, a física quântica, milagres que quebram as leis da física da natureza. Dente de ouro, emagrecimento instantâneo, milhares de pessoas já receberam esses sinais através da nossa vida. A atmosfera de adoração que materializou e choveu do céu pedras preciosas. 3 vezes, acho, 4 vezes aconteceu isso nas reuniões de oração que eu ministrei, mas conheço pessoas que anos tocaram nessa unção. Crescimento de ossos, milhares. Algumas pessoas que tinham cirurgicamente platina nos braços, parafusos, acidente de carro, sofreu uma cirurgia, saiu vivo e não conseguia fazer esse movimento com o braço, porque tinha uma platina ali no braço dele. Depois da oração, 30 segundos, 1 minuto de oração, algo aconteceu, que ele começou a fazer um movimento que cirurgicamente era impossível ser feito. Não sei se o anjo tirou o parafuso, se o anjo botou osso, não quero entender o fenômeno, eu quero manifestar o sinal, o prodígio. Se eu tentar entendê-lo, eu perco a simplicidade, a força, o poder, a intensidade dele. Então, conheço várias pessoas que oram por isso, inclusive nós treinamos os alunos da Escola de Ativação Profética a entrar no mundo quântico e pedir que ossos sejam substituídos, né? Que platina, que parafuso, que metal cirurgicamente colocado na coluna. Eu lembro de uma mulher, acidente de carro, uma cantora famosa do Uruguai, que levantou da cadeira de roda, começou a andar e mexia o pescoço assim. Para ela era tão emocionante mexer o pescoço assim que nós estávamos orando, não entendíamos. Por que ela está tão emocionada de mexer o pescoço assim? Aí a filha disse, não, ela tem uma barra de ferro aqui, 9 parafusos, ela nunca poderia fazer esse movimento aqui, está fazendo. E agora, então, próxima fase da oração, vamos ver se a coluna dela entra a força de Deus, restaura os músculos, anos, né, com fibra muscular atrofiada, sem força, para conseguir se levantar e andar. E aquela mulher andou para a glória do nome de Jesus. Então assim, havia platina, havia parafusos, havia um acidente e Deus fez uma coisa tremenda. Então foi muito mais do que um milagre de cura, foi um milagre de cura seguido de um fenômeno de sinal, de prodígio. Quando o Ricardo Rodrigues e a Patrícia Rodrigues da Colômbia pregaram em Ponta Grossa, eu não orei por esse milagre, mas quem ministrou o milagre lá veio da Colômbia, trouxe a unção de Deus, e uma pessoa, segundo os relatos que a gente ouviu, né, pastor Moacir, apóstolo Moacir, que a pessoa não tinha perna, tinha uma prótese, e quando ela foi entrar no ônibus, ela viu que a prótese havia se transformado em carne, em pedra, em perna de normal. Não presenciei, não conheço a pessoa, recebi o relato, estivemos lá naquela atmosfera e de fato muitos milagres de cura extraordinários aconteceram. Mas assim, uma coisa é a cura divina, outra coisa é a cura seguida de um prodígio. São 2 códigos que envolvem física quântica, materialização, transladar, deslocar de uma cidade para outra, tudo isso então são sinais, tudo isso se enquadra na categoria de prodígios e milagres, que envolve as aberturas e portais de tempo ou as aberturas e portais de deslocamento geográfico da física quântica, entendeu? Parafuso cirurgicamente colocado. Já vi isso acontecer. Isso aqui é importante dizer. Para você operar em sinais, você tem que ter o código pela comunhão do Espírito Santo de Deus no teu espírito ativado. Você tem que ter essa comunhão e tem que ter essa consciência, tá? Você não pode medir espiritualidade com isso. Aquele irmão ali é muito santo, ele é profeta muito rígido. Aquele irmão ali vai orar e o cabelo da irmã que pecou hoje à tarde, cortando só 2 palmos do cabelo dela, ela pecou porque cortou o cabelo. Não precisa estar moralmente
biblicamente ou teologicamente correta a teologia do cara. A teologia do cara pode estar errado. Se ele tem fé, se ele tem ousadia para orar para o cabelo crescer, o cabelo vai crescer. Por quê? Porque no sistema de crença dele, ele acha que cortar cabelo é pecado. Então eu já vi pessoas orarem e em 30 segundos o cabelo crescer 2 palmos. Isso acontece, isso é fato. Eu vi aquilo ali e disse, cara, ele é um homem de Deus, está no código de Deus, mas ele tem um sistema de crença legalista. E, enfim, a fé não acontece, o fenômeno não acontece porque Deus quer. Para de dar para Deus a culpa daquilo que Deus colocou dentro do espírito do homem, nos faz responsável em manifestar aqui na terra. Deus é soberano, ele permite ou não permite, mas uma vez dado o código, dado a ferramenta, dado a unção, você pode usar o dom de Deus para explorar as pessoas e ganhar dinheiro. E isso está errado, porque você não tem caráter de Cristo formado em você. Você pode usar a unção de Deus para servir em amor, e isso está certo, porque o caráter de Cristo e a fé devem coexistir juntas e não independentes uma da outra. Então esse negócio de orar para cabelo crescer é real, é um prodígio, é um sinal, acontece. Não quer dizer que eu vá concordar com a teologia do cara que acha que as pessoas não podem cortar o cabelo porque é pecado, entendeu? Mas o fenômeno místico já vi, já aconteceu, é real, e acho que para Deus manifestar um milagre desse, não tem que ter a teologia correta, tem que ter a fé, a ousadia e o código no espírito. Eu já vi pessoas virem para culto onde eu orei por emagrecimento instantâneo e ela me disse no final do culto, pastor, eu não tenho doença, o senhor pregou a noite inteira sobre as pessoas infartarem, morrerem antes do tempo, orar pela cura do metabolismo, orar pela tireoide, orar pelo segundo cérebro, que é o estômago, e as pessoas emagrecerem instantaneamente. Quando eu fui lá, pastor, eu vou ser sincero com você, eu só queria estética. É pecado? Eu disse, filha, não tem nada de moral no sobrenatural. O sobrenatural é espiritual. Tira a leitura moralista. A pergunta não é se é pecado ou não é pecado. Você teve fé, você teve ousadia, você foi no altar e a tua motivação era puramente estética. Bom, você recebeu, você emagreceu instantaneamente. Então assim, essa ideia de que para receber o milagre você tem que estar moralmente alinhado, cara, é furado. Tá cheio de gente na Bíblia em pecado, em crise existencial, em conflito, que recebeu a graça sem merecer. Até a nossa salvação nós não recebemos assim, pela graça, sem merecermos. Então foge desses gatilhos psicológicos que a superstição, normalmente pentecostal, inflama a mente das pessoas, bloqueia. Na aula de ativação profética, quando eu falo sobre isso, cara, é 2-3 horas, mas eu só vou citar para você Abacuque 2:3. Vou citar só o 3 e o 4. O 3 e o 4. Abacuque 3, versículo 3 e 4. Deus veio de Temã e pairou sobre o monte Parã, o monte santo, e a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O resplendor se fez como a luz e raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. 2 traduções em língua portuguesa: esconderijo da sua força ou assento de poder. É um local em que Deus se assenta e sai relâmpagos da mão de Deus. Bom, no espírito humano tem um trono onde o Espírito de Deus quer ser 100% entronizado. Quando você se rende a Ele, nessa dimensão, nessa intensidade, Ele se assenta, Ele se apodera de você, das suas mãos vai sair poder, da sua boca vai sair relâmpago. Você vai dizer, cabelo cresça, o cabelo vai crescer. Você vai dizer, osso se alinhe, e o osso vai se alinhar. Em 3 segundos, algo que 20 anos de fisioterapia não conseguiria fazer. É esse código quântico que eu estou me referindo, entendeu? Isso existe, isso é real. Só a teologia da incredulidade bloqueou as faculdades de uma multidão de cristãos para não tocarem nisso. Bom, te dei 2 textos, tem mais uns 20 aqui que eu não vou te dar agora, porque o vídeo já está em 23 minutos. Você vai receber isso pela fé, vai aplicar dentro do protocolo que eu estou explicando. O propósito sempre tem que ser cristocêntrico: exaltar, louvar, glorificar e dar testemunho do reino de Deus e sua justiça. Deuteronômios 13, Deuteronômios 18 já fala: quando alguém operar sinais, operar prodígio e dizer, vamos e servimos a outros deuses que não conhecemos, deve ser apedrejado, deve ser morto na porta da congregação. Quando o cara fala do prodígio, fala do sinal e não acontece, não dê a ele honra de profeta, não dê a ele título de profeta, não dê a ele crédito de profeta. Não receba as palavras dele com peso inspirado por Deus. É só um Zé Ruela tentando ser o que não é no mundo espiritual, ou em processo de amadurecimento do seu potencial e da sua vocação profética. Mas quando o sinal acontecer e o cara disser, vamos nos prostituir, vamos nos prostrar diante de outros ídolos, sarrafo nele. Deuteronômios 13, Deuteronômios 18.
Então o dom de sinais, o dom de prodígio, ele é tão importante que ou ele leva você para Deus ou ele leva você diretamente para Satanás, entende? Você não pode viver em função de sinais, você tem que viver em função do fruto do Espírito Santo, do caráter de Jesus e do reino de Deus, da sua justiça. Busque a Deus, busque a palavra de Deus, busque a comunhão íntima com o Espírito Santo, e esses sinais seguirão o teu ministério. Agora, se você focar só em buscar o sinal, cara, chega uma hora que você está fundindo o bezerro de ouro e acha que está agradando a Jesus, e não está. Muitos operadores de sinais, ao longo do processo, se tornaram arrogantes, se glorificaram a si mesmos, tomaram para si a glória do prodígio que é de Deus, passaram a linha de um profeta que opera sinais e de um feiticeiro que opera prodígios, é uma linha muito tênue, muito fina. Então, se você não tiver uma mentoria, um aconselhamento, alguém para desabafar, para falar dos teus medos, das tuas dúvidas, dos teus pecados, você vai se enforcar sozinho. É comum operadores de milagres, que têm uma estatística de manifestar milagres muito intensa, terem dificuldade de receber milagres. Eles têm dificuldade de receber prodígios. A vida inteira eles fluíram, tocaram nos outros. Agora ele precisa ser tocado por um milagre. Ele quer que a oração dele seja respondida. E ele está isolado numa ilha, sem comunhão com os outros operadores de milagre do corpo de Cristo. Isso é comum, é frequente acontecer nos nossos treinamentos de pastores. E aí começa um processo de entristecimento, enfraquecimento dessa comunhão interior com o Espírito de Deus. Não deixe isso acontecer no teu ministério. Te abençoo com essa palavra, te abençoo com esse devocional. Estamos em viagem, estamos em deslocamento, então nem todo dia a gente consegue uma qualidade de imagem, de som, um estúdio para gravar, mas eu quero que você siga divulgando nosso canal, comunicando a instrução, foque no conteúdo do que está sendo ensinado, não necessariamente na maquiagem da estética ou da produção desse negócio. Se você tiver esse entendimento, deposite sua oferta. Deus tocou em você para você ser um agente, parceiro, um associado, um cooperado da Escola de Ativação Profética. Deixe a sua semente financeira para que nós possamos continuar disponibilizando tempo e energia, não só para esses vídeos no YouTube, mas para divulgar o canal também para um número maior de pessoas. Até hoje a gente não fez nada disso, mas entendo que pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra. Se você entende, impulsione, divulgue, viralize aí nas suas comunidades, suas redes sociais. Deus te abençoe abundantemente mais. Até o devocional de amanhã. Prepare-se que vamos subir um monte em jejum e oração, com os pedidos de oração, com os recibos dos depósitos de oferta daqueles que participaram conosco durante esse último período. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Amém.